No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e a Michele, gravando novamente o programa Café com Autoconhecimento para levar conteúdo sobre autoconhecimento para vocês. Bom dia, Mi. Tudo bem? Bom dia, Lu. Bom dia, gente. É isso aí. A gente está nesse novo formato aqui para realmente a gente não parar, né, com o nosso programa. Mas a gente está aqui respeitando também a quarentena, o isolamento. Eu da minha casa, a Lu da casa dela. E é isso. O que a gente vai falar hoje, Lu? É isso aí. Bom, gente, o tema de hoje está muito legal, está muito interessante, como todos os outros temas que a gente traz aqui. Então, fica com a gente, porque hoje o negócio vai esquentar mais. Por que insistimos em esconder os nossos sentimentos, hein? Por que você insiste em esconder os seus sentimentos? Você sabe por quê? Você consegue compreender as suas emoções? Na maioria das vezes a gente não sabe o que está rolando dentro de nós, dentro da gente, então qual é o mecanismo? A gente foge das nossas emoções, não compreende nada. Você sabe por que você atrai sempre as mesmas situações para você? Você sabe qual é a relação de emoção e lei da vibração? É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas perguntinhas aí que a Lu já jogou para você refletir sobre. Mas para a gente começar aqui a compreender melhor como que funciona essa questão da negação emocional, o que pega na verdade? Desde quando nós, né, fomos crianças aí, fomos ensinados a não olhar para aquilo que a gente sente. Então, desde sempre a gente esconde realmente o que a gente está sentindo, né? Então, nós não tivemos educação emocional. Antigamente, né, até ainda hoje ainda acontece também que os pais eles falavam assim, não tem que sofrer por isso, não tem que sentir isso, para de chorar, não tem problema. Então, a gente não olhava para o que a gente sente. E aí, a gente não desenvolveu a nossa inteligência emocional. Então, a gente já falou em alguns outros programas também, o que é a inteligência emocional, na verdade? Não é a gente parar de sentir, né, as coisas, porque isso a gente não tem controle, a gente não consegue controlar o que a gente sente ou deixa de sentir. Na verdade, o que a gente tem que controlar e o que a gente pode, e isso é inteligência emocional, são as nossas reações perante aquilo que a gente sente. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa que te magoa, que te deixa irritado, você vai sentir aquilo, né? Só que você pode fazer o quê? Controlar a sua reação perante aquilo, né? Porque você não precisa necessariamente responder para a pessoa, xingar a pessoa, né? Você pode agir de uma forma aí mais harmônica, mais equilibrada. E hoje em dia está mais evidente, né, essa questão aí da inteligência emocional, porque as empresas estão buscando pessoas mais inteligentes emocionalmente, mas não é só no âmbito profissional, né? A gente quer abrir aqui para você, independente se você trabalha numa empresa, numa organização grande, que preza por isso ou não, a gente tem inteligência emocional e a gente saber lidar com as nossas emoções é ótimo para qualquer área da nossa vida, em qualquer idade da nossa vida também, né, Lu? É verdade. Bom, eu e a Michele, como vocês já sabem, nós somos terapeutas holísticas. Então, a gente, antes de trazer o tema aqui para vocês, a gente estuda o tema, a gente tem toda uma bagagem, né, da nossa formação. Então, a gente traz um conteúdo para vocês realmente relevante, que se vocês aplicarem aí na vida de vocês, vocês vão ter muito sucesso com isso. Bom, a Michele estava falando aí que a gente, desde cedo, a gente não é educado para desenvolver a nossa inteligência emocional. Muito pelo contrário, nós fomos estimulados a esconder os nossos sentimentos. Como que isso aconteceu, né? Como que isso se deu lá na nossa infância? Quando o pai, a mãe, ou as pessoas do nosso círculo familiar, ou até mesmo na educação escolar, nosso círculo social, falava pra gente assim, engole o choro, você não pode chorar, você não pode mostrar suas fraquezas, né? Você é muito mole, você não pode ser muito mole, você não pode demonstrar seus sentimentos, porque senão as pessoas vão pisar em você. Então, a gente desde cedo, né, desde criança, a gente foi muito estimulado a esconder, né? A gente foi muito reprimido, a gente não conseguia demonstrar as nossas emoções sem receber, na maioria das vezes, uma chamada de atenção.
Ou se você chorava muito era porque a gente era muito chorão, ou se a gente brigava demais era porque a gente era muito briguento e ficar com raiva, ter raiva das pessoas era pecado. Então a gente foi ali desenvolvendo uma certa resistência a sentir, por mais que a gente saiba que a gente não consegue bloquear não sentir as nossas emoções. O que a gente faz é negar para a gente que a gente está sentindo aquilo. Então a gente esconde. É um mecanismo de defesa. A gente esconde de nós mesmos a emoção que a gente está sentindo para não expressar isso e para a gente não entrar em contato. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo de lidar com as nossas emoções. A gente não sabe o que fazer quando a gente sente aquilo. Então, a gente foge. É um mecanismo de defesa e um mecanismo de sobrevivência. Se a gente não sabe consertar, então eu não vou nem mexer naquilo. E não saber lidar com as nossas emoções, não ter maturidade emocional, inteligência emocional, acaba refletindo na nossa vida, até para o resto da nossa vida, a gente vai ter reflexo da gente não ter tido essa educação. A gente está vendo hoje aí nas redes sociais, nas mídias sociais, muitas matérias relacionadas à inteligência emocional. E realmente o que eu e a Michelle está trazendo aqui são informações que a Michelle falou aí do quanto as empresas estão procurando muito mais pessoas com inteligência emocional do que com inteligência mesmo, né? Do que com consciente inteligente, inteligência intelectual. Por quê? Porque as pessoas que têm inteligência emocional, elas sabem lidar com diversas situações. E a pessoa que só tem inteligência intelectual, muitas vezes ela não sabe lidar com outras situações. Então, a gente desenvolver essa maturidade emocional reflete em um monte de coisas na nossa vida, principalmente no nosso bem-estar, não é, Michelle? É isso mesmo. Esse mecanismo de defesa, na verdade, que a gente já coloca aí quando a gente nega, né, as nossas emoções, ele serve, na verdade, dentro, né, do nosso inconsciente, a gente acredita que ele serve para a gente se livrar de um problema, né? Então, por quê? Porque quando a gente sente uma emoção que ela é um pouquinho desagradável para a gente negando, a gente não tem que olhar para aquilo, né? A gente não tem que matutar, né? Refletir sobre o que está acontecendo. E aí realmente a gente coloca esse mecanismo de defesa, só que aí o que acontece? Aí que entra a lei da vibração, né? A lei da vibração nada mais é do que tudo está em movimento, as coisas elas continuam vibrando. Então, o fato de você negar ou não uma emoção não vai fazer com que essa emoção desapareça. Porque as pessoas, elas têm esse costume, né? Eu tô sentindo aqui uma solidão, né? Que nem nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Tô sentindo uma solidão aqui. O que será que eu vou fazer? Eu vou assistir TV ali, programa engraçado, vou dar risada e isso vai passar. Aí, na hora que passar, passou. Só que, na verdade, a lei da vibração, ela vem para mostrar exatamente isso pra gente. O que acontece? Você não tá, na verdade, resolvendo aquilo. Você meio que adormece aquela emoção, então você tira ela daquele momento que você está sentindo, mas ela continua ali. Então a gente tem um campo vibracional, porque tudo é energia, né? Os nossos pensamentos é energia, as nossas emoções é energia, tudo é energia. A gente respira, mas a gente não vê. E a energia é a mesma coisa. A gente pode não ver, mas ela existe. Então ela está ali. O nosso campo ele vai se expandindo. Então, aquela emoção que a gente tanto nega, que a gente não quer olhar para aquilo, ela vai se potencializando, ela vai ficando cada vez maior. E em determinados momentos da nossa vida, ela vai voltar como um canhão, explodindo tudo, que é a hora que as pessoas realmente não conseguem usar a inteligência emocional aí nas reações. Então, é isso que acontece. A gente nega, mas a emoção ela continua ali, ela fica guardadinha ali num canto e a parte toda energética ela continua vibrando, aquele medo, aquela solidão, aquela tristeza, né, ou qualquer outra emoção aí que você perceba que você faça, né, que você esconda. Então, assim, não é a estratégia mais correta, mas é a estratégia mais fácil que a maior parte das pessoas usam, né, que é esconder, que é negar. Mas o certo realmente seria a gente olhar para isso, encarar, poxa, estou sentindo isso por quê? De onde vem isso? E a gente tentar modificar isso na gente.
É óbvio que nem sempre isso é fácil, né? A Lu já comentou, a gente trabalha muito com essa parte emocional aqui, né, com os nossos clientes, mesmo porque nós somos coach emocional também, e a gente busca, né, a causa origem daquela emoção. Por que que a pessoa tá sentindo aquilo? Às vezes é um trauma de infância, às vezes é uma percepção incoerente que ela teve de uma situação e ela não conseguiu processar muito aquilo, e a pessoa ela vai guardando aquilo no inconsciente dela. Mas a gente vivencia gatilhos, ó, é assim gatilho, a gente vivencia o tempo todo isso, e ele volta. Então essas emoções voltam. Quanto mais a gente nega, pior fica dentro da gente, né, Lu? É verdade. Quanto mais a gente nega, quanto mais a gente foge, mais a gente potencializa. A Michelle falou da lei da vibração. Quanto mais a gente potencializa, mais se expande essa emoção, vai crescendo cada vez mais. E a gente trouxe aqui também a lei da atração. Quanto mais isso vai ficando mais forte, vai se expandindo mais, a gente vai tendo mais força de materializar situações que vão estimular esse medo, essa raiva, essa tristeza, essa emoção que a gente está brigando com ela. Muitas vezes, a gente fica muito nervoso, com medo de muita coisa, e a gente nega pra gente, né? Não, eu não vou, não quero entrar em contato com isso, eu vou ir para um outro ambiente, eu vou me sentir feliz, mas tentando fugir daquilo, por quê? Porque não consegue resolver aquilo que está acontecendo dentro dela ou dele. E a gente entra em um processo, a negação, ela faz a gente entrar em um processo de briga. Então, eu fico brigando com aquilo, aquilo me causa uma irritação enorme. Então, eu vivo irritada, mas, na verdade, eu estou irritada por quê? Porque eu não quero entrar em contato com aquilo, então eu fico brigando com aquilo a todo momento. E isso só vai potencializando, essa raiva só vai crescendo, porque quanto mais você oculta, mais você mesmo vai ficando com raiva disso. Então, fugir não é o caminho. A gente foi muito ensinado, educado, é pecado, não pode sentir raiva, a gente tem que ficar em paz com todo mundo, mas não é bem assim. Se a gente não olhar para aquilo que a gente está sentindo, se a gente não ver da onde que esse processo desencadeou, se a gente não olhar para o olho do furacão, isso vai ficando cada vez maior, e aí a gente vai entrando em um looping, em um círculo vicioso, e todas as situações que a gente atrai para a nossa vida são situações que vai fazer a gente entrar em contato com essa emoção predominante, porque geralmente a gente tem uma predominância maior a se identificar com a emoção que a gente mais desenvolveu, com o sentimento que a gente mais desenvolveu. Se eu desenvolvi desde pequeno uma tristeza profunda, eu gosto tanto da tristeza que eu não quero me desapegar dela, então a minha predominância é essa tristeza. Então eu estou totalmente identificado com essa tristeza. Então eu só vou atrair para minha vida situações que vão estimular mais ainda essa tristeza. Por quê? Porque a lei da atração está entendendo que eu gosto disso. Eu gosto. Então eu estou criando situações assim na minha vida. As pessoas às vezes perguntam para a gente, né, Mi? Nossa, mas como que funciona, né? Emoção, lei da atração. É assim que funciona. Quanto mais a gente estimula e não resolve uma situação, mais a gente entra nela. E cada vez mais tem pessoas que falam: nossa, mas a minha vida está cada vez mais piorando, né? Eu estou cada vez mais entrando em um buraco, não consigo sair disso. Por quê? Porque está cada vez mais potencializando aquela emoção predominante, né? Aquele apego, aquele sentimento, se identificou com aquilo. Tem pessoas que é com a raiva, tem pessoas que é com um sentimento de vingança. Então, nunca, né? A gente nunca está potencializando mais a alegria, a felicidade. São raras pessoas que potencializam. E muito pelo contrário, né? A gente também foi estimulado a esconder os nossos sentimentos positivos, porque a gente via isso quando a gente se expressava o amor por um namoradinho,
Ou a felicidade, porque fulano vai ficar com inveja, eu não posso mostrar que eu estou feliz porque fulano vai ficar com inveja, eu não posso mostrar que eu gosto muito, porque senão a pessoa vai se aproveitar, né, e vai pisar em mim. Então a gente escutou muito isso. Então quando a gente bloqueia uma emoção, sendo ela positiva ou negativa, a forma que você enxerga, que você acha que é ruim ou que é boa para você, a gente está bloqueando o canal dos dois, do que é bom para a gente e do que é ruim para a gente. A gente está bloqueando esse canal. É isso aí. A lei da atração nada mais é do que a gente criar a nossa própria realidade, né? Então tem muitas pessoas que ficam assim, acho que a grande maioria das pessoas já deve ter ouvido alguém dizer assim, que os nossos pensamentos criam, né, a nossa realidade. De fato, porque a gente tem, e a lei da vibração e a lei da atração, elas estão bem conectadas, porque a gente tem o nosso campo emocional, o nosso campo, né, mental também, e ele vai atuando junto com as energias aí. Então, realmente isso que a Lu falou, né, de bloquear. Quando a gente bloqueia aquela emoção que a gente não gosta muito de sentir, que a gente julga que ela é negativa, mas eu não olho por esse lado, porque, né, Lu, a gente não olha por esse lado, a gente acredita que as emoções, elas são todas boas, porque até a emoção, né, que não é tão boa assim, um pouquinho mais desagradável, traz algum aprendizado, ela traz alguma solução, resolução de algum problema, né? E quando a gente cria a nossa realidade, quando a gente vai, né, e a gente fica pensando aquilo, ou quando a gente nega uma emoção, a gente realmente cria essa realidade, mas a gente também vai expandindo o nosso campo vibracional. E aí, essa questão de bloquear, né, quando a gente bloqueia as emoções negativas que a gente julga que não são boas, na verdade a gente também está bloqueando as boas, né, que nem a Lu falou. Então, se você bloqueia, eu não quero sentir medo nunca mais na minha vida. Então, é como se realmente você criasse um muro ao seu redor e aquela energia, ela não entra mais para você. Todas as emoções não vão vir mais. Então você não vai sentir felicidade, você não vai sentir prazer pela vida, você não vai sentir amor, você não vai sentir gratidão. Então tem muitas pessoas que estão aí no modo zumbi mesmo, vivendo uma vida assim sem sentido, sem prazer, sem olhar para as coisas que realmente fazem bem para ela. Por quê? Porque ela levantou um muro para ela, né? Bloqueando aí todas as emoções. Infelizmente funciona assim. Eu tinha até uma cliente minha que ela vivia irritada, sabe? Tudo ela estava irritada, irritada, irritada. Tudo irritava. Eu falei assim, tá, mas por que você está irritando? Não sei. Quando a gente foi ver, na verdade o que estava por trás o medo dela de sentir tristeza, de ser magoada pelas pessoas. Então ela escondia, né? Ela negava a tristeza dela, a mágoa que ela já sentia por coisas que ela já tinha vivenciado. Então ela preferia se sentir irritada, porque com a irritação ela descontava nos outros. Então a verdade é essa, quando a gente está irritado, a gente sai falando, brigando, xingando quem tiver na nossa frente. Então é uma forma da pessoa buscar alívio. Só que na verdade é uma anestesia meio errada aí, porque deixa você incoerente, porque não resolve o problema, você cria outros, na verdade, porque você vai brigar com outras pessoas e você não resolve aquilo que está te magoando, aquilo que está te deixando naquela situação, né, de tristeza, mau humor, às vezes, né, Lu? Verdade. A gente está acostumado a negar as emoções, né? A gente está nesse looping de negação. Eu nego essa emoção, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo. E esse não sentir faz com que a gente passe alguns anos, a gente caia naquele estado de a gente fica rabugento, a gente fica depressivo, as pessoas olham para a gente e falam, nossa, mas você virou um velho, uma velha rabugenta, você ficou amargurada, amargurado, você só vive depressivo. Hoje a gente está vendo que não precisa muito chegar na meia-idade para ficar depressivo, que a gente está vendo muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças depressivas. Por quê? Porque esse estado de negação faz com que a gente entre nesse anestesiamento que a Mi falou. Esse anestesiamento faz com que as nossas emoções não fluam da forma que deveriam fluir. Então a gente
a gente paralisa, a gente bloqueia, a gente não consegue mais entrar em contato com essas emoções. Então isso faz com que a gente não sinta mais. Tem pessoas que falam: "Nossa, eu não vejo mais a vida colorida, eu não consigo mais sentir amor, não consigo mais sentir raiva, não consigo mais sentir tristeza, eu tô assim, a comida não tem mais sabor, eu não consigo enxergar as coisas, nada para mim me satisfaz, eu não vejo nada mais legal". Então é isso, a pessoa chegou num estado de anestesiamento tão grande que ela não, ela tá em transe, ela está em um modo zumbi, ela não está mais sentindo a vida. E as emoções, na verdade, elas existem no nosso corpo para a gente sentir a vida. É ela que dá o sentimento de vida, é ela que faz com que a gente flua, com que a gente tenha prazer pela vida, tenha satisfação, sinta o bem-estar. Então, quando a gente bloqueia a gente está bloqueando todas, quando na verdade a gente deveria ter inteligência emocional, saber lidar com as emoções, para quando a gente estivesse num estado de tristeza, as emoções iriam funcionar como se fosse uma bússola. Olha, o que eu tenho que resolver aqui? Ah, então aqui eu tenho que resolver isso. É isso que essa tristeza está me mostrando. E não bloquear. É isso que essa raiva está me mostrando. Então, ela é uma bússola para a gente saber se a gente está no caminho certo, se a gente está no caminho errado, para que caminho que nós vamos. E quando a gente entra nesse estado de negação total, a gente cria uma realidade paralela, o que seria essa realidade paralela? Se eu não estou satisfeita com a minha vida, se eu não estou tendo prazer pela minha vida, eu vou ficar vendo aí a vida das outras pessoas para ver se isso me satisfaz. Então é o que as pessoas vivem fazendo, entra nas mídias sociais das outras pessoas, ficam vivendo a vida glamurosa que as outras pessoas têm, né? Por quê? Porque elas estão em estado de negação para não olhar para a própria vida e resolver as próprias questões. Então, elas ficam nessa realidade paralela. O que acontece quando eu fico nessa realidade paralela, quando eu não quero viver a minha vida? Eu paraliso. Eu não consigo, por mais que eu conquiste coisas na minha vida, em função de ficar focado naquela realidade paralela, não é a minha realidade, não é aquilo que eu realmente, não era esse caminho realmente que era para mim seguir, não é aquele objetivo que eu tinha que ter na minha vida, era outro, mas a gente está focado, né, em ver a vida glamurosa das pessoas. Isso é uma pílulazinha de conforto, bem-estar. Nossa, quando eu acesso a informação do famoso que eu sigo, que eu gosto. Nossa, o famoso casou, o famoso comprou um carrão, o famoso tem uma casona. Parece que isso me satisfaz. Eu me satisfazendo, tomando essa pílula de bem-estar, de satisfação com a vida do outro, parece que eu estou realizando na minha vida. E isso, tem muitas pessoas que estão com a vida parada, porque o cérebro entende que a pessoa está se sentindo realizada. Então, o que o cérebro vai dar para a pessoa fazer? Nada, né? Porque ela já está se realizando com a vida do outro. Isso é um modo de viver numa realidade paralela. Muitos de nós estamos nessa realidade, só que a gente não consegue enxergar, não consegue dar conta disso. Não é verdade, Mi? Na verdade, o que acontece? A gente cria, né, um mundo encantado, né, perfeito. Já vem aí até da infância, né, os contos de fada. A gente cria esse mundo perfeito que, na verdade, ele é irreal, ele não existe. E aí vem as redes sociais com os influencers, né, de hoje em dia. E eu acho que muitos deles, as pessoas, elas não estão assim preparadas para influenciar outras pessoas. Porque quando a gente fala em influenciar outras pessoas, é influenciar com conteúdo positivo, com coisas que agreguem valor na vida do outro, né? Então, o que agrega o valor para mim? Eu ver lá que a outra pessoa está vivendo numa mansão, feliz da vida, sabe? Tendo tudo do bom e do melhor, enquanto eu estou passando necessidade, estou vivendo uma vida ruim, medíocre, né? Meus relacionamentos todos ruins. Então, assim, a gente cria uma comparação, além do que a Lu falou também, né, da gente se anestesiar vivendo a vida do outro, a gente também entra num modo de comparação que faz com que a gente se coloque lá embaixo, acho que a gente não é capaz de conseguir conquistar alguma coisa na vida. Porque as mídias sociais também trazem
essa questão muito ilusória também, né? Ah, o casamento perfeito, né? Ai, eu sou rica, eu sou famosa, eu sou linda, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Olha tudo que eu posso. Todo dia eu tô feliz, todo dia eu tô bem. Então, esses famosos hoje que estão vendendo muito isso, faz com que as pessoas que seguem, e a grande maioria das pessoas, não vivem essa vida. A gente tem que dizer que o que 1% da população tem uma vida financeira boa, né, uma vida social aí alta. A gente tem que reconhecer que a maior parte da população vive vida real. E vida real é vida com problema, é vida com sentimentos negativos, né, vou colocar entre aspas, sentimentos que não são agradáveis. Por quê? Porque essa é a realidade de todas as pessoas. Na verdade, todas as pessoas têm problemas. Então, assim, tá até agora aí, o pessoal tá falando muito de um casal que se separou aí, né, super famoso. Nossa, o casal era perfeito, o casal era isso, era aquilo. E assim, eu e a Lu, a gente sabe porque a gente, às vezes, está trabalhando lá na nossa rede social e aparece, não tem como, ou alguém vem e fala assim, viu quem separou? Não, como assim? Porque a gente não vive, a gente não tá mais nesse movimento de viver a vida de uma outra pessoa. Né? Eu acho que as pessoas que a gente acompanha são pessoas que realmente têm algo para agregar de valor para a gente, né? Nas redes sociais, ou que são nossos amigos, ou que são pessoas que estão próximas aí a gente, né? Pessoas que a gente vê que é bacana a gente trocar, né? Fazer essa conexão. Então, eu também percebo isso, né, Lu? Que hoje as pessoas elas estão muito nesse movimento de ficar achando que a vida é aquilo, que a vida é perfeita e que elas têm que conquistar aquilo e deixa de sentir o prazer pelas coisas mais simples. E ao se bloquear, né, não, mas a fulana lá, a famosa, ela não fica triste. Olha, todo dia ela tá com a energia lá em cima, tá fazendo um monte de coisa. Eu também tenho que fazer isso, eu não posso ficar triste. Então você já nega e você entra num modo lá que é impossível para você continuar, né, de você sustentar aquilo. Que a gente até pode querer fazer igual, mas muitas vezes a gente não consegue sustentar. E eu também concordo com o que a Lu falou, porque muitas pessoas não têm clareza do próprio caminho, do que vai fazer bem para ela e acaba seguindo aí uma receita de bolo, receita pronta de uma outra pessoa e que não é para você. Às vezes aquele caminho não é o seu. E aí a pessoa fica frustrada, né? Fica se sentindo a pior do mundo, que, sabe, um fracassado mesmo. A pessoa que se sente fracassada, ela tende até a entrar nesse movimento de degradação pessoal. E entra mais ainda, sabe, num processo profundo mesmo de depressão, de mal-estar, de não ter mais vontade de viver. E isso é uma coisa assim que entristece muito a gente, né? Que a gente vê isso acontecer, mas não era para ser assim, porque as coisas mais simples, na verdade, são aquelas que fazem bem para a gente. E a gente deixa de olhar para aquelas coisas que, na verdade, a gente já tem, para a gente ficar angariando coisas que a gente nem sabe se é nosso, né, Lu? É verdade. A gente se desconectou, né? A gente se desconectou do caminho do coração. E a gente está aí indo para o caminho da ilusão, do material. E o caminho do coração, na verdade, o que que é? O caminho do bem-estar, é o caminho da felicidade, o caminho da amorosidade. Mas como a gente se anestesiou tanto, a gente se bloqueou tanto, a gente entrou tanto em negação, a gente está brigando com a nossa vida, por fazer essas comparações mesmo com a vida dos outros, né? A gente está sempre insatisfeito com a vida. Muitas vezes até eu escuto até as pessoas falarem, né? E até meio bem baixo astral. Ah, eu queria sair logo daqui, não queria mais ficar aqui porque entrou em um processo de comparação com a vida do outro tão grande que não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de continuar naquela vida. E aí vê a vida do outro na perspectiva da pessoa lá em cima e na perspectiva da pessoa também vê a vida dele lá embaixo. E aí entra em comparação e pensa, aí já tem um monte de problemas emocionais, tem um monte de traumas, tem um monte de bloqueio. Aí pensa, eu nunca vou ser capaz de conseguir, de alcançar o estado que o outro está, a situação, o status que a pessoa está. E aí o que acontece?
então eu prefiro desistir, aí entra naquele desânimo, vai entrando naquele processo que a Michelle falou de degradação, de autopunição, vai começando a se punir, já não se aceitava, aí está se aceitando menos ainda, e entra todo naquele processo da pessoa se punir, se torturar, e a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso com ela, porque ela está em um modo tão zumbi que ela não consegue identificar que o processo que ela está fazendo com ela mesma. É engraçado que às vezes a gente começa a falar, né, para algumas pessoas que chegam até na gente, porque a gente como terapeutas holísticas, as pessoas chegam até na gente, mesmo sem saber às vezes que a gente é terapeuta, a gente já está nessa energia de cura, de ajudar as pessoas, é, as pessoas chegam e começam a desabafar, e aí, às vezes você fala 3, 4, uma frase para a pessoa, ela fala, nossa, né? Parece que cai assim uma ficha, assim, parece que ela cessa, assim, parece que dá uma estremecida na pessoa. Ela fala, nossa, é verdade, porque ela está num transe tão grande, iludida, né, envolvida na própria ilusão, que ela não consegue mais acessar a realidade. Então, quando vem alguém e fala alguma coisa que ela tem aquele choque de realidade, ela fala, nossa, é verdade. Aí parece que uma ficha cai, já entra uma ficha direto no inconsciente, porque ela tem um choque de realidade, de emoção tão grande naquele momento que parece que entra ali uma ficha. Mas é por conta disso mesmo. Por que ela tem esse choque de realidade nesse momento? Às vezes não é nada assim profundo que a gente fala, às vezes é uma coisinha ou outra. Ela já entra nesse choque, porque ela está nesse modo, nesse transe, né, nesse modo zumbi, vivendo uma realidade paralela. Então, quando ela é puxada para a realidade dela, ela enxerga o que está acontecendo, né? Por mais que às vezes volta de novo, né, no processo de transe, porque muitas vezes acontece isso, mas ela consegue enxergar ali o que está acontecendo. E a gente, né, como terapeutas, a gente o nosso processo é esse mesmo, chamar a pessoa para a realidade. Por isso que a gente traz às vezes conteúdos tão profundos assim como esse que a gente está trazendo agora, porque realmente esse o nosso papel, trazer você para a realidade, trazer você para olhar a sua realidade, para sair das vidas paralelas que você, porque às vezes não é nenhuma vida paralela, às vezes você criou várias realidades paralelas, né? Para trazer você para você mesmo, para você olhar para você identificar onde você está, porque a terapia ela começa com você se identificando aonde você está, né? Qual que é o momento que você está vivenciando? Qual que é o estado emocional? Qual que é a emoção predominante que você mais se identificou na sua vida e que você estimula ela? Hoje você não sai desse círculo vicioso. Então, nosso caminho é esse, por isso que a gente traz esses conteúdos para vocês aqui. Chamar você para a realidade. A gente também, né, Lu, como a gente está acostumado mais a olhar para essa questão da emoção, eu não vejo as emoções negativas como algo ruim, né? Porque são a partir delas que a gente consegue aprender, né, alguma lição, que a gente consegue evoluir, ganhar consciência sobre a nossa vida. Isso que a Lu falou, que às vezes a gente fala uma palavra, uma frase e cai uma ficha tremenda para a pessoa, é real, acontece mesmo. Porque se você não está acostumado a você olhar para você, buscar o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né, fazer terapia, foi-se a época em que terapia era algo ruim, algo que é para louco. Não, terapia é para todo mundo e é para auxiliar justamente nesse autoconhecimento, para você saber lidar com as suas emoções. E problema todo mundo tem. Não fica achando aí que o famoso lá que está postando uma vida rica, maravilhosa, bela, né, que não tem problema. Todo mundo tem problema. Só que a gente tem a tendência de achar que o nosso problema é o pior do mundo e que não tem solução. E tem estudiosos aí que falam que para cada problema tem pelo menos 5 soluções, pelo menos. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de ir para essa estratégia mais fácil de negar, porque essa estratégia mais fácil é a pior que a gente pode usar para a gente mesmo, para a nossa saúde, né? E a gente está falando aqui, desde o início do programa, não só da saúde emocional, a gente está falando até da saúde física, porque isso impacta, né? Conforme a gente vai negando, a gente vai vivendo essa vida,
a nossa saúde física ela vai ficando para trás também, vai ficando ruim, né? Mas é isso, ó, a gente já está finalizando aqui o primeiro bloco, né, Lu? A gente tem muito mais coisas para trazer para vocês, então quem está aí acompanhando no Dial ou na internet ao vivo, continua com a gente, e quem está no Facebook também. Não vai ter o apoio cultural no Facebook, mas para o outro pessoal vai ter. A gente vai fazer um break rapidinho, né, Lu? É isso aí, vamos entrar agora com o apoio cultural. Já já voltamos. Até mais. No ar, Café com Alto Conhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, gente. Bom dia novamente para quem começou a nos acompanhar aí há pouco. Estamos voltando da pausa para o apoio cultural. Estamos aqui agora com segunda parte, segundo bloco aqui do programa. Para quem está chegando agora, o tema de hoje é por que insistimos em esconder os nossos sentimentos. Então, no segundo bloco, a gente sempre volta aqui com dicas e exercícios para quem realmente quer se aprofundar no autoconhecimento, para que você possa aí, se conhecer melhor e entrar em contato aí com essas emoções aí que você está negando tanto. Bom, eu oriento a pessoa para sair desse modo anestesiamento, né, que a gente esse medo de lidar com as emoções, acabou anestesiando tudo, bloqueando tudo, começar aí a voltar aos poucos a se sentir aí seus sentimentos, sentir suas emoções. Mas como você está no modo, né, mecanismo de defesa, fugindo, dificilmente você já vai entrar aí com esses exercícios tentando sentir a sua tristeza, a sua raiva, as suas dores, seu sofrimento. Então eu aconselho você seguir o caminho do bem-estar nesse momento. Sai um pouco da sua casa, vai passear com seu cachorro, vai sentir o dia, vai contemplar aí o céu, contemplar a natureza, vai passear, senta numa praça, só fica contemplando, voltar a se sentir. Meditação também é muito legal, porque meditação você começa a observar seu corpo, você começa a sentir o seu corpo, porque como você tem muito medo das suas emoções, começar a sentir as emoções que você considera ruim não é o objetivo agora nesse momento. O objetivo agora nesse momento é trazer aí uma dose de equilíbrio, uma dose de satisfação, fortalecer o seu emocional para aí sim você conseguir lidar com as outras emoções. É, E aí, Michele, o que você diz? também concordo com isso. Eu acho que, como, dependendo aí da idade da pessoa, ela já está anestesiada ou usando esse mecanismo de defesa já há muito tempo, né? E mesmo para quem é adolescente ou para quem é mais novo, né? Também é difícil fazer esse reconhecimento emocional, né? Então, tem que ter em mente que o primeiro momento é buscar essa autopercepção, é se conhecer mais. Você vai conseguir ir deixando a emoção vir à tona, se permitir sentir aquilo, quando você começa realmente a se perceber mais. Então, às vezes, você nem está percebendo, mas você tá sendo irritante, você está sendo uma pessoa repetitiva, você está fazendo coisas que pode não estar impactando diretamente a você, mas pode estar impactando a outras pessoas também. Então, além do que a Lu falou, eu também acho bacana a gente ter, assim, uma outra pessoa, né? Para quem não está acostumado a fazer esse processo todo, às vezes uma outra pessoa de fora consegue enxergar melhor aquela situação que você vivencia, o que você faz, né? Então, até no primeiro bloco a Lu falou assim, a gente às vezes conversa com as pessoas e a gente identifica muito fácil, mas isso foi um treinamento que a gente fez. É óbvio, né? A gente estudou inúmeras técnicas aí, né? Vários cursos para a gente conseguir identificar, mas tudo isso ele só vem de uma forma bem aberta para a gente porque a gente fez esse treinamento, né? Primeiro com a gente mesmo. Então, eu sei hoje quando eu me sinto nervosa, estressada, triste, quando eu sinto solidão, porque a gente sente, todos nós sentimos. Só que a partir do momento que eu já sinto, eu já falo assim, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aí. O que eu posso fazer para resolver isso? Aí eu já vou atrás de resolver. Mas por que eu estou sentindo isso? Então, esse já é um segundo nível, né? Mas eu acho que um primeiro, realmente, é a gente se permitir sentir.
né? E para a gente se permitir sentir, a gente tem que olhar mais para dentro. A gente tem que sair do externo, daquelas coisas que a gente falou no primeiro bloco, né? Que distrai a gente de nós mesmos, a gente ficar se comparando com a vida dos outros, ou ficar vendo o que o outro está fazendo, ou se anestesiando com várias coisas, né? Tem gente que se anestesia com bebida, com droga, com internet, né? Hoje em dia com as redes sociais. Mas o fato todo é que a gente tem que parar um pouquinho para a gente olhar mais para nós. Então, a gente fala isso na maioria dos programas, né, Lu? Mas é a verdade. O autoconhecimento, ele é libertador. Então, a partir do autoconhecimento, a gente conquista muita coisa na nossa vida. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, sim, eu concordo com a Lu. A gente precisa nos permitir sentir mais as coisas, mais a partir da autopercepção mesmo. Eu também concordo. O autoconhecimento transforma e escolher se autoconhecer é escolher o caminho da felicidade, do encontro com você mesmo. E também eu trouxe aqui para a gente sair um pouco desse modo julgamento. Eu não quero entrar em contato com essa emoção, que essa emoção é ruim, eu não quero, essa é boa, essa é ruim. Sair um pouco desse modo julgamento, né? Ficar julgando situações, ficar julgando o que você sente, que você é bom, se você é bom, se você é ruim, se as pessoas são boas, se as pessoas são ruins. Entrar no modo aprendiz, aprender com aquilo que você está sentindo. Se você está sentindo alguma coisa aí que te incomoda, peraí, deixa eu entrar no modo aprendiz, deixa eu ver o que isso daqui tem para me falar, o que isso daqui tem para me informar, o que isso daqui tem para me dizer de mim mesmo. Então, entrar nesse modo aprendiz, né, mudar o botãozinho do modo julgar para o modo aprendiz, faz com que a gente comece a enxergar essas situações como aprendizado. O que essa situação tem para me ensinar? Não como se é boa, se é mal, se é ruim, entrar nessas questões aí. Até a gente foi muito envolvido pelas questões religiosas, do que é pecado, do que não é pecado. Então, sair um pouco desse modo, entrar mesmo no modo aprendiz e focar mais na própria vida, sair um pouco da realidade paralela, dessa gotinha de satisfação, dessa pílula de felicidade que a gente toma olhando a felicidade do outro. Assumir mais a responsabilidade da sua própria vida, dirigir mais a sua própria vida do que ficar olhando o outro dirigir a vida dele. Então, acho que sair dessa realidade paralela aos pouquinhos, porque a gente não consegue sair, a gente é um vício, né? Como se fosse uma droga. A gente não consegue sair de uma hora para outra. Isso a gente tem que ficar colocando aos poucos na nossa rotina diária, tem que ser todo dia. Né? Não pode ser um dia sim, 10 dias não. Mas aos pouquinhos, né? Coloca uma hora na sua rotina diária, meia hora, 20 minutos, depois vai aumentando, mas buscar focar mais em você do que na vida das outras pessoas, buscar mais se observar do que observar o outro, buscar mais se perceber o que está no seu interior do que perceber o outro, porque a gente sabe falar muito da vida do vizinho, né? Mas a gente não sabe falar da nossa vida, a gente sabe falar quem foi na casa do vizinho, quem não foi na casa do vizinho, se o vizinho brigou, se o vizinho não brigou, mas a gente não sabe falar do que a gente sente, do que a gente não sente, a gente não sabe dar as respostas para a gente mesmo. Isso não é nem para os outros, é para a gente mesmo. Então, sair dessa realidade paralela é uma forma também de se conectar com você mesmo. Toda emoção vivida, ela leva a gente para algum aprendizado, né? Então, eu acho muito errado a gente realmente ficar negando, a gente fugir daquilo, ou a gente se anestesiar, né? Porque a gente deixa de aprender. E quando a gente deixa de aprender, a gente não resolve aquela situação, né? Então, isso realmente vai expandindo e vai virando assim um buraco sem fim, que cada vez mais você vai caindo como num poço mesmo sem fundo, né? Uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente mencionar mais uma vez é que tudo que a gente resiste, persiste. Então, aquilo vai continuar. Então, tá resistindo de resolver, as pessoas mais resistentes, né, à mudança,
a olhar para aquilo que está incomodando, para aquilo que é novo, para aquilo que é diferente ao que ela conhece, são as pessoas que não só que mais resistem, mas as pessoas que menos fazem mudança na vida, e elas sofrem mais por conta disso também, porque o problema ele continua a persistir, né? E eu também acho, além do que a Lu falou, também concordo super com isso, essas coisas que a gente está falando realmente é para ajudar você a adquirir um novo hábito. E um novo hábito a gente vai conquistando aos poucos, né? A gente colocar realmente as gotinhas diárias aí, igual a Lu falou. E uma outra coisa que eu acho legal também, Lu, a gente falar, é que a gente tem que começar a olhar para aquela emoção da forma correta. Por exemplo, o medo, ele pode me paralisar ou me impulsionar, né? Então, assim, se eu tô sentindo um medo de alguma coisa e, meu Deus, eu vou parar aqui, não vou fazer nada. Não, tô sentindo medo, aquilo pode ser o meu impulsionador para eu fazer algo novo. Então, por exemplo, o momento que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão tendo que se reinventar, se adaptar a novas formas de convivência, de rotina, né? Uma galera trabalhando de casa, quem não está acostumado aí, não conseguindo manter produtividade, e aí vem à tona um monte de emoção, aquele mix de coisas que a gente, né, vem fugindo aí há muito tempo. Então, eu acho que é isso, a gente pode usar esse momento que a gente está vivenciando agora para nos impulsionar a fazer as coisas novas, a fazer as coisas que a gente precisa fazer para modificar a nossa vida. Porque não é à toa tudo que a gente passa, né? Tudo que a gente passa na nossa vida traz algum aprendizado, traz algo para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ir para frente. Então, acho que é bem importante a gente começar a olhar para essas emoções aí que a gente foge um pouco, de uma forma que traga coisas positivas para a gente. É isso aí, também concordo plenamente com o que a Mi falou. E assim, às vezes a gente não tem muito acesso às informações internas nossa, porque a gente não tem costume, isso demanda um certo treino, porque é treinamento, as pessoas às vezes as pessoas às vezes quer fazer terapia e quer sair em uma sessão, 2 sessão, 3 sessão, curado de tudo, né. É um treinamento, às vezes às vezes eu vejo posts que a terapia não é o que você faz na sala com o terapeuta, é o que você faz quando você sai de lá com você mesmo. Por quê? Porque é esse treino, é treino de autoobservação, treino de autopercepção, treino de você saber aí, lidar com as suas emoções e até identificar. Em um estudo do Paul Ekman, que é um cientista que foi aí descobrir a linguagem emocional universal, ele fala que existe 42.000 impressões emocionais. O que é impressão emocional? É uma emoção que você imprimiu nessa emoção. É um sentimento que você imprimiu nesse sentimento um pensamento, uma crença, e aí existe mais de 42.000 dentro de você, né, essas impressões emocionais, esses pensamentos, esse impresso nesse sentimento. Então imagina que você vai fazer esse treinamento, é um treinamento que demanda um esforço, né, diário, demanda essa autoobservação, demanda essa autopercepção, você reconhecer os seus sentimentos, porque são muitos, né, são muitas coisas que passam por nós durante um dia, né? Então é você reconhecer isso e identificar. Isso não é da noite para o dia. Isso às vezes demora muito tempo. Mas quanto mais a gente faz, mais a gente treina o nosso cérebro a fazer isso sozinho, porque vai cair no mecanismo, né, de fazer as repetições sozinho. A gente não está no automático. Então, quando a gente começa a entrar nesse treinamento, a gente também vai para o automático. O nosso cérebro vai fazer isso sozinho, vai identificar, vai eliminar, e isso demanda um certo esforço por um tempo. Mas depois a gente faz esse processo, né? A gente vai levar aí esse treinamento para a gente conseguir fazer. Mas para fazer isso, a gente precisa assumir a nossa autorresponsabilidade. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, né? Para identificar todas essas questões. E quanto mais a gente limpa,
tá aí a Michele, né, que também faz esse processo com ela, eu faço o processo comigo, e a gente faz esse processo com outras pessoas. Quanto mais a gente limpa, mais bem-estar a gente sente, mais felicidade a gente sente, mais alegria, e você não precisa sair fora da sua casa, você não precisa estimular indo para uma balada, indo para algum lugar, não, você vai sentir isso naturalmente, isso vem. Por quê? Porque você está deixando tudo fluir, você está deixando seu canal emocional fluir da forma que tem que fluir. E isso faz com que a gente desenvolva o bem-estar. A gente está vendo muitas pessoas falar disso ultimamente e às vezes parece balela, né? Mas eu faço isso comigo. A Michelle faz isso com ela. E a gente está vendo o Ah, reflexo desse treinamento na nossa vida hoje, trazendo essa prosperidade emocional para a gente. E quando a gente fala de atração, prosperidade emocional interna é prosperidade externa, e as coisas da nossa vida começam a acontecer, começam a fluir realmente. é isso mesmo. A gente já está nesse treinamento aí há alguns anos, né, fazendo essa mudança de vida, de realidade mesmo, né? Que nem a gente falou no primeiro bloco, a gente cria a nossa realidade a partir daquilo que a gente pensa, do que a gente sente. Então, assim, é completamente possível. Existem vários caminhos para você conseguir atingir essa mudança na sua vida. Mas, assim, busque caminhos que realmente te levem para o autoconhecimento, porque não tem como você conseguir ter uma vida próspera, abundante, feliz, se você não trabalha isso, né? Se você não faz a sua reforma íntima, se você não desenvolve, né, virtudes, valores internos e sabedoria. Né? O autoconhecimento, ele traz tudo isso. E quando a gente fala assim, felicidade é um bem-estar íntimo, é pessoal, é interno. Então, não adianta você ir comprar nada, não adianta você buscar fora ou em outras pessoas ou que alguém vá te completar em algum relacionamento, porque esse bem-estar, né, quando a gente esvazia o nosso copo, né, olha um ditado, esse é muito sábio, a gente tem que esvaziar o nosso copo para que a gente consiga completar ele com outras coisas. Então, e o que é esse esvaziar? É a gente tirar, né, as mazelas, as más tendências, essas emoções que a gente acha que é ruim e não quer olhar para elas, para a gente começar a colocar pitadinhas, né, de felicidade, de amor próprio, autoestima, de sucesso, de realização pessoal. Porque, na verdade, é isso que importa, é isso que todos nós estamos buscando aqui nessa vida, né? O segundo bloco ficou um pouquinho mais curto aqui, né, Lu? Mas a gente sempre tem muito para falar, mesmo agora nesse formato. Se você quiser deixar, né, mandar uma mensagem aí para a gente, deixar uma sugestão ou alguma dúvida, tá? Vai lá na página do Facebook da rádio, a gente vai postar. Deixa lá nos comentários, compartilha também com o pessoal, que pra gente, quanto mais pessoas estiverem acessando isso, pra gente é melhor, né, Lu? Quer deixar o seu número também, Lu? É isso aí. Compartilhar esse conteúdo é muito importante para a gente, porque o nosso propósito é realmente levar autoconhecimento para o maior número de pessoas possível. Então, se você quiser ajudar a gente, compartilha, que a gente agradece. Meu número de contato, para quem quiser mandar perguntas sobre o tema de hoje, é 99224-6464. Qual É, que é o seu, Mi? meu DDD 19, tá, gente? WhatsApp 994871115. É É isso isso aí. aí. Nós estamos terminando aqui, nós estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Comente, compartilhe, novamente aqui falando. E Curta. para você que está aí, isso, para você que está aí na rádio, né, escutando a gente pela rádio ou pelo dial ou pelo site, um ótimo final de semana para vocês. Também estamos ficando por aqui. Para você que está vendo aí a gente pelo vídeo, um ótimo final de semana também para vocês. Fiquem com Aí. Deus, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Um beijo, ótimo final de semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau. É isso aí.